Bom dia, meus pequenos, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula hoje. Nós vamos falar hoje sobre o Brasil, a colônia portuguesa na América. Então, por que nós vamos chamar de Brasil uma colônia portuguesa na América? Porque os portugueses não tiveram colônia só na América, também tiveram na Ásia, na África. E quando é que começa esse processo de colonização na América? A partir de 1500, quando Pedro Álvares Cabral, em sua viagem para as Índias, para comprar as famosas especiarias, acaba chegando aqui no Brasil e tomando posse do território para o rei de Portugal. Então, a partir daí, a partir de 1500, a partir da viagem de Pedro Álvares Cabral, começaram a vir e ficar no Brasil alguns homens para poder olhar o território e verificar o que era que o território tinha de interessante para a coroa portuguesa explorar. O que eles encontram primeiro? A madeira, o pau-brasil. Então eles começam a explorar o pau-brasil. Depois do pau-brasil virão outros produtos, como as drogas do sertão, a mineração, que a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, a princípio, de imediato, assim, ele não vai ver nada de interessante, mas como eu disse para vocês, ele vai deixar homens aqui para poder fazer essa exploração, verificar o que era que o país oferecia, ou o território oferecia, e eles vão descobrir essa madeira cor de brasa, que eles vão dar o nome de pau-brasil e que vai dar nome ao território, né? Que hoje é o nosso país, Brasil. Então, a partir daí, eles começam a fazer a coleta do pau-brasil. Quem é a mão de obra? O indígena. De graça? Não. Através de um processo chamado escambo. E o que era esse escambo? Os portugueses davam machados, espelhos, facas e outros objetos para os indígenas que cortavam e transportavam esta madeira para eles. Mas foram só os portugueses que se interessaram pela madeira? Não. Outros povos europeus também vieram para cá. E Portugal, para defender o território, começou a mandar as expedições, né, para vigiar, né, o território, o litoral todinho, o que eles conheciam, que era ali onde hoje está Salvador, Pernambuco, Rio de Janeiro, até São Paulo. Então, esse litoral todinho era vigiado por essas expedições enviadas por Portugal para vigiar o território contra os exploradores. Mas isso não inibia, porque não ficava um barco aqui, outro bem aqui coladinho, então era um barco aqui, outro lá, muito longe. Então, nesse intervalo aí, eles acabavam entrando no território e também fazendo essa exploração vegetal. Tanto que vieram para cá, né, pelo oceano, chegaram até aqui no nosso território, onde hoje é o Pará, e passaram também a explorar as riquezas vegetais da época. Esses portugueses, como eu disse para vocês, ficaram entre 1500 e 1530 apenas fazendo a exploração do pau-brasil, porque eles não haviam ainda encontrado outra coisa. A partir de 1530, com o declínio, a decadência do comércio das especiarias, Martim Afonso de Souza é enviado para o Brasil para explorar, colonizar e povoar o território. Com ele veio uma infinidade de homens, mulheres, crianças, animais, sementes, porque o objetivo era ficar aqui no território e morar. Martim Afonso de Souza, quando chega, ele desembarca na Bahia, que era o ponto primeiro de todos eles, mas ele vem para onde hoje é Santos, no estado de São Paulo, porque ali já habitava um outro português, então ele já tinha conhecimento. Então ele vai para aquele território, onde hoje é Santos, expulsa aquele antigo habitante e toma conta da terra e funda a primeira vila no Brasil, a Vila de São Vicente. Ao construir essa vila, vêm outras pessoas e fazem, né, acaba se tornando mais tarde a cidade que hoje nós conhecemos, né, que é a cidade de São Paulo, de Santos, aquela região todinha ali.
Martim Afonso de Souza, quando vai para aquela região, o objetivo principal dele era criar gado, cultivar produtos agrícolas. Entre esses produtos agrícolas estava a cana-de-açúcar, o tabaco, que é o fumo, né, usado para fazer charuto, cigarro e tudo mais, e também para cultivar o algodão. Quando ele chega, a fazenda dele, que ele vai construir, mais tarde vai ser chamado de engenho, né? Então, nós comumente hoje, nós vamos dizer assim, eu vou na fazenda do João. Naquele tempo não dizia fazenda, eu vou no engenho do João. Por que no engenho do João? Porque lá dentro da fazenda tinha os lugares determinados para cada coisa. Então tinha o engenho, onde se moía a cana e transformava o caldo, né, e tirava o caldo, que era transformado numa calda grossa, depois de cozida em tachos muito grandes, né, e colocada sobre mesas de madeira dentro de um pote, onde ia ser levado para outro quarto, onde ficava purgando. Esse outro quarto, essa outra casa lá era chamada casa de purgar. Então, dentro do contexto da fazenda, além de ter a plantação de cana-de-açúcar, de cacau, de fumo, de algodão e de tantas outras coisas, tinha um canavial, que era a cana-de-açúcar para fazer o açúcar. Tinha o engenho, propriamente dito, que era onde se moía a cana. Tinha a casa de purgar, tinha a cozinha, onde se cozinhava essa calda, e a mata, no fundo, né, de tudo isso. E geralmente esses engenhos, eles eram construídos perto de rios, porque para poder girar o moinho, a princípio, eles utilizavam a água do rio para girar o moinho. Depois eles passaram a utilizar animais, porque o rio secava no verão, então ficava difícil trabalhar. Eles passaram a usar animais, boi, para fazer girar esse moinho e moer essa cana. Com a chegada dos escravos africanos, eles passaram a utilizar o escravo africano. Só que aconteciam acidentes com esse escravo. O trabalho era feito de forma compulsória, né, sem tempo para descanso, e esse escravo acabava ficando cansado e caindo muitas vezes do moinho e cortando o dedo, cortando a mão, o braço, perdendo mão, perdendo o dedo, né, e até morrendo afogado dentro do panelão onde era, né, colhido o caldo, e dava prejuízo para o dono da fazenda, para o dono do engenho. Então eles voltaram a usar o animal para fazer essa moagem. Primeiro uma parelha, que são 2 animais, depois passaram a usar 2 parelhas, que são 4 animais. E por aí vai. Esse moinho era chamado de moinho real, porque ele moía cana, né, pertencia ao rei, é claro, uma parte dessa produção aí, porque tudo que o dono do engenho produzia ia para Portugal. Tudo, literalmente tudo. Ele tinha uma parte que era dele, ele recebia o seu pagamento, mas tudo ia para Portugal, porque era lá de Portugal que esse açúcar grosso ia ser refinado na Holanda. Então, de Portugal ia para a Holanda. Ia ser refinado, voltava para Portugal e era vendido em pacotinhos, em papelotezinhos, nas farmácias, né? Ou boticas, como era conhecido naquele tempo, as farmácias. Então, a base da colônia brasileira girou em torno disso, da produção de açúcar, dos canaviais, dos engenhos, da criação de gado, da agricultura de subsistência e da agricultura comercial mais tarde. Por que eu vou usar o termo agricultura de subsistência e comercial? Porque a princípio essa agricultura ela era feita apenas para prover as necessidades da fazenda, do engenho. Depois ela começa a ser comercializada também, porque vai ter engenho que vai dar prioridade às plantations. E o que é a plantation? A plantation é uma fazenda, um cultivo só de um produto. Então, digamos que eu tenho uma fazenda de arroz, você, aí, um de vocês aí tem uma fazenda de feijão, o outro só de plantação de açaí, então quem tem só açaí precisa da mandioca, da farinha, então o recurso vai ser buscado lá. Então vai ter essa troca comercial aí
né? Então um vai suprir a necessidade do outro. Então, por isso que a colonização aqui na América dos portugueses, ela vai passar por todas essas situações. E, claro, convém lembrar, que é muito interessante vocês saberem disso, ou não se esquecerem, porque saber, eu creio que já sabem, que esses primeiros lugares povoados e explorados, eles foram chamados de capitanias hereditárias. Então, se eu disser para vocês hoje que São Vicente, além de ter sido a primeira vila no Brasil, ela também foi uma capitania, está correto. Se alguém disser para vocês que a Bahia, antes de ser a capital do Brasil, foi uma capitania, também está correto. Porque ela não começou como capital do Brasil, ela começou como uma capitania. De capitania, como cresceu muito, se desenvolveu muito, tudo acontecia ali, ela passou a ser a capital do Brasil. Em 1763, ela deixa de ser capital do Brasil e o Rio de Janeiro passa a ser capital do Brasil. Quando Dom João VI chega no Brasil em 1808, a capital do Brasil já é no Rio de Janeiro. Ele não fica na Bahia, ele vem para o Rio de Janeiro, para a capital do Brasil. Mas isso é outra história para um outro momento. Agora a gente fica por aqui e lá no Meet nós esclarecemos mais as outras dúvidas. Um beijo e até já.